Eu tava lendo, fazendo uma revisão da Primeira Guerra, e aí eu peguei um texto que eu não tinha lido, uma apostila, que é um texto de René Rémond, o século XIX, capítulo 8, que fala sobre o movimento das nacionalidades. E levanta um pensamento, uma teoria tão interessante, que eu decidi esquematizar para poder fixar, porque eu achei realmente riquíssima. Bom, para poder falar sobre o que aconteceu em relação ao nacionalismo na Primeira Guerra, ele volta um tempo antes, até a Primavera dos Povos, em 1848. Com a formação dos últimos estados nacionais, até então como eram concebidos e arranjados antes da Primeira Guerra, né? Que vai falar que o nacionalismo ele foi muito importante nessa época em termos de bandeira ideológica sustentada pelos liberais, que já não queriam um poder absolutista tão forte assim, que estivesse influenciando na economia e impedindo que eles, apesar de acumular riqueza, eles não tinham participação política nenhuma e defendiam, em muitos casos, a unificação de seus países, né? Que alguns países na Europa tiveram a unificação bem tardia. Itália, Alemanha, Bélgica, vários outros. Na verdade, vários estados, tirando os mais tradicionais, como França, Espanha, Portugal, eles de fato estabeleceram suas fronteiras assim, mais fixas a partir de 1830. Com essa eclosão aqui da Primavera dos Povos em 1848, né? Então, você tinha um nacionalismo voltado para a democracia, ao invés do absolutismo, e tinha uma ideia de unificar o território para o povo. E eles defendiam, e quem não defendia o nacionalismo eram os realistas, que a filiação deles não era uma nação, mas sim a coroa, ao monarca, ao rei, né? E que nutriam por conta disso valores conservadores em relação ao costume, em relação à sociedade tal qual estava conformada. E aí, depois desse processo da unificação na Europa, um movimento que antecedeu a Primeira Guerra, você tem um nacionalismo servindo agora ao proletariado, que estava graçando na miséria, e eles acreditavam que o nacionalismo era uma bandeira em que eles iam conseguir fazer com que a riqueza da nação fosse para o povo. Ou melhor, mais uma vez você tem um nacionalismo servindo para o povo, através não mais do território, que já estava unificado, mas através da unificação do acesso aos meios de produção. Contra, nesse caso agora, já não são mais os realistas, são os burgueses, que eles não defendiam o nacionalismo, justamente pelo liberalismo já ter tomado toda a sua sedimentação econômica, que é a base do capitalismo, da não intervenção estatal, e justamente por isso, quanto menos Estado, melhor. Eles não queriam nacionalismo. E aí, quando veio um fortalecimento internacional do comunismo e toda a conformação geopolítica que deu início à Primeira Guerra, esse nacionalismo ele passa a ser a bandeira agora dos fascistas, que faziam um movimento de contra-revolução do comunismo. Primeira diferença é que enquanto aqui o nacionalismo ele tinha uma tonalidade de democracia, a partir de agora o nacionalismo ele vira um instrumento da tirania. Contra quem? Contra os comunistas, que inclusive por conta do nacionalismo ter sido empossado pelos fascistas, eles diziam não, bom, se nacionalismo é isso, então o nacionalismo virou um instrumento de dominação ideológica dos burgueses, em que você quer que a pessoa se sacrifique pelo Estado. Quando, na verdade, o Estado deveria servir ao povo. Ou melhor, se até então o nacionalismo estava ligado ao povo, como no caso daqui e daqui, o nacionalismo agora passa a ser contra o povo. E ele fala que os fascistas... Aí ele levanta dois questionamentos. Duas teses a partir disso. Primeiro é a da elasticidade do nacionalismo, como ele pode servir para embandeirar diferentes causas. E o segundo é como a capacidade que o fascismo tem em subverter conceitos. Porque o fascista, ele vai subverter o conceito do nacionalismo, que o nacionalismo agora passa a não ser mais povo. A ideia de nacionalismo enquanto um conjunto de insumos virtuais que vai caracterizar um povo, não.
Nacionalismo agora não tem nada a ver com o povo. Nacionalismo agora tem a ver com costumes. Como se esses costumes não fossem feitos pelo povo, né? Então, costume é uma coisa, povo é outra. Alheia, ou o costume é algo alheio ao povo. Não é mais o povo que, através da cultura, cria os costumes. Costumes agora é algo que tem que ser imposto. Eles não aceitam outra coisa, senão aquilo. Né? E também o conceito de democracia. Porque, afinal, o nacionalismo que estava unido à democracia agora vai ser tirânico. Ele vai servir agora para defender não um povo, mas um costume que o recalque acha que tem que ser aquele, né? E mais, o fascismo, ele ainda consegue subverter a noção de Estado. Como se um Estado caracterizasse o povo, e não fosse o povo que caracterizasse o Estado. Então o povo tem que estar submisso ao Estado, servindo ao Estado, e não o Estado mais ao povo. E mais que isso, ele subverte também o conceito de povo. Se antes o conceito de povo ele era universalista e estava ligado ao conceito de humanidade, povo agora tem uma noção restrita, né? E está ligado àquele que é filiado à sua ideia. Enfim, muito interessante, bem legal. René Raymond, fantástico esse autor. E nesse capítulo ele foi assim apoteótico.